noite, amigos radiodifusores de todo o Brasil. É um prazer e uma alegria estar com vocês novamente. Hoje, para tratar do assunto reforma trabalhista. Nós estamos aqui com alegria recebendo o Dr. Marlos Melec, ele é juiz do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Paraná, explicando que nós estamos agendados aqui para segunda-feira, e o Dr. Marlos teve um problema de saúde, ainda está com um pouco de dor de garganta, mas está aqui no seu esforço, aceitando esse convite desse evento que é promovido pela ABERT, a nossa Associação Brasileira, né, de Radiodifusão, com o apoio aqui da ERP, a Associação do Estado do Paraná. Quero aproveitar e cumprimentar o nosso presidente da ABERT, o Paulo Toné, e o nosso presidente aqui da ERP, o Alexandre Barros. E você sabe, na sua tela, onde você está nos assistindo, logo embaixo você tem aí onde você pode colocar as suas perguntas. E você pode já encaminhando as suas perguntas, porque a nossa intenção aqui hoje é fazer um bate-papo bacana, tirar as suas dúvidas e encaminhar isso. Nós vamos até às 21 horas, se o Dr. Marlos tiver a voz até lá. Mas a gente fará um pequeno intervalo, como a gente sempre faz aqui. Mas vai dar tudo certo. Vai encaminhando a sua pergunta para que nós possamos, então, fazer esse debate. Dr. Marlos, é um prazer recebê-lo aqui. E aqui a gente costuma que cada pessoa faz a sua própria apresentação. Então, um pouco da sua carreira, do que eu vou chamar de você hoje para... Fique à vontade. Daquilo que você participou dessa reforma, é importante para o radiodifusor saber. Bom, eu comecei a trabalhar com 14 anos numa pequena tornearia mecânica na região de Curitiba, no bairro do Boqueirão, na esquina da rua William Botti, com a desembargadora Antônio de Paula, do seu Ney Rocha. Tinha 7 empregados, pegava ônibus todo dia, batia cartão. E depois trabalhei em veículos de comunicação, rádio, televisão, jornais, aqui de Curitiba. Que alegria, né? Hoje é uma honra poder estar compartilhando com vocês as experiências de eu que estive no coração da reforma trabalhista. Eu escrevi um livro, né? Porque eu já fui empregado, mas também já fui empregador. Eu já fui empresário, tive uma indústria de cosméticos que durou 10 anos, vendi para um grande grupo, e para me dedicar integralmente à vida do direito, à vida de ser juiz, o sonho de ser juiz. E 2 anos depois de vender minha empresa, eu então era aprovado no concurso para a magistratura do trabalho no Distrito Federal, sem ter parentes na política ou na justiça, né? Tendo sido empregado, tendo sido empregador, e como juiz do trabalho, que completo nesse ano 13 anos, eu tive uma ansiedade de escrever um primeiro livro chamado Trabalhista, e agora, onde as empresas mais erram, que é um livro sem juridiquês, que aproxima a magistratura da sociedade brasileira, mostrando onde as empresas mais cometem erros no dia a dia dos negócios, para evitar passivos trabalhistas e fazer certo durante o contrato de trabalho. Esse livro ele foi tão divulgado e deu tão certo, a aceitação do público por ele, que no final do ano passado, em outubro do ano passado, a Casa Civil da Presidência da República me convidou a ajudar a escrever alguns textos trabalhistas para o Brasil. E, novamente, com muita honra, aceitei esse convite, trabalhando no Palácio do Planalto, auxiliando a equipe da Casa Civil, uma equipe jovem, maravilhosa, a escrever essa legislação trabalhista brasileira. Nesse meio de tempo, na virada do ano, portanto, no começo desse ano, fui convidado para ser juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, fui mais uma vez morar em Brasília, e, para uma surpresa enorme, no final de janeiro desse ano, eu fui chamado pelo deputado Rogério Marinho, que é o relator, é um deputado do Rio Grande do Norte, ponderado, sim, economista, o relator da reforma trabalhista no Brasil, para fazer parte da equipe de redação, ou seja, quem ajudou a escrever a própria lei, né? Então é uma equipe pequena, formada por 7 pessoas, era a juíza Ana Luísa Fischer, de Minas Gerais, eu, um advogado, e o resto do pessoal eram analistas legislativos da Câmara Federal. Então foram dias e noites árduos, né, em que nós escrevemos o texto que hoje está publicado, a reforma trabalhista no Brasil. Eu fui então convocado pela Presidência da República, pela Casa Civil da Presidência da República, estou convocado até hoje para implementar
a nova lei trabalhista brasileira e nós vimos nascer, então, com ideias que eu já pregava há muitos anos atrás, a Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista. Antes de a gente entrar no mérito em si das principais causas das modificações, da reforma, como os seus colegas aceitaram a reforma? A gente, claro, como todo segmento da sociedade, né, doutor, tem várias tendências, né, várias doutrinas, enfim, vários pensamentos, na verdade. Mas como que os juízes aceitaram essa reforma? Há o risco, por exemplo, de dizer, olha, essa lei é inconstitucional, eu não vou aplicar. Como é que o judiciário trabalhista está vendo a reforma? Olha, eu vou dar uma opinião pessoal pelo que eu sinto, pelo que eu participo de inúmeros grupos de WhatsApp de juízes do Brasil, de e-mails, fui em inúmeros congressos, seminários, tenho uma interação muito grande com os meus colegas de todo o Brasil. Eu posso assegurar que a mídia deu uma super atenção a um congresso que foi realizado pela Associação Nacional dos Juízes do Trabalho nesse ano, em que 230 juízes votaram uma série de enunciados contra a reforma. Mas, para quem está nos assistindo, Michel, o Brasil tem 4.300 juízes do trabalho. Sim. 4.300. A própria Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ela funciona dentro do seu estatuto, naturalmente, em que são eleitos. Esse ano passou, foi chapa única, por exemplo. Né? Foi chapa única. Então, eu mesmo como juiz de primeiro grau, em 13 anos de profissão e associado por mais de 12 anos à ANAMATRA, nunca fui consultado num e-mail, no WhatsApp, se eu concordava com a lei, discordava da lei que estava sendo elaborada. Então não houve uma consulta à base aos juízes de primeiro grau. E o que eu mais tenho visto, diuturnamente em todo o país, é juiz aplicando a reforma trabalhista até com excessos. Sim. Até com excessos, né? Por exemplo, dá apenas uma exemplificação para vocês aqui. O colega determinou a emenda de uma petição inicial, o advogado protocolou a petição inicial no dia 10, portanto, um dia antes da reforma passar a valer no Brasil inteiro. E o juiz mandou que ele liquidasse os pedidos. O que é liquidar pedido? Indicar o valor de cada um. Então, hora extra, R$5.000, férias, tantos mil reais. Que agora a lei exige que seja assim. Que até então, quase a totalidade dos processos trabalhistas, elas vinham com, quase a totalidade dos processos trabalhistas, elas vinham com o valor da causa, 40 mil, 60 mil. Agora não. Agora cada pedido tem que ser liquidado. Para quê? Para que quem está pedindo saiba quanto está pedindo e quem está sendo demandado saiba exatamente por quanto está sendo demandado. Então isso já ajuda na conciliação. E lá na frente... E além do mais, na sucumbência, que antes não existia. Também vai haver o cálculo aí da sucumbência, que são os honorários advocatícios para a parte que perdeu alguma coisa, ter que pagar o advogado da outra. Nada mais justo. Nós vamos falar com profundidade sobre os honorários de sucumbência também aqui no programa mais para frente, um tópico específico. Então, eu vejo com muita tranquilidade, os colegas estão aplicando a reforma trabalhista, a lei. O juiz, quando toma posse, jura cumprir a Constituição e as leis da República. Por outro lado, o juiz é um membro de poder, ele pode, efetivamente, assim como eu posso declarar a inconstitucionalidade de um artigo, de uma lei, de um dispositivo, de alguma coisa, mas eu tenho que fazer isso de forma fundamentada. E a inconstitucionalidade, ela tem que ser a exceção, não a regra. Até porque a lei, ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça e não precisa haver nenhuma insegurança do Brasil em relação a isso, porque eu acredito que no curto ou médio prazo, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição, vai se manifestar nas chamadas ações diretas de constitucionalidade ou nas ações diretas de inconstitucionalidade acerca de cada artigo da nova lei, os mais polêmicos, daqueles que estão sendo questionados perante o Supremo. E os ministros certamente orientarão o país dizendo sim ou não. O julgamento para nós aqui não importa, mas importa que haja uma decisão e nós temos certeza que o Supremo fará isso no tempo certo, no tempo que os ministros entenderem razoável, para orientar o país, para dar segurança jurídica para o país, porque não existe nenhum país no mundo que seja desenvolvido e próspero que não tenha estabilidade jurídica, que não tenha estabilidade jurídica. Nós precisamos de estabilidade política, econômica, social e jurídica.
a jurídica que nós estamos buscando com essa reforma trabalhista também. Então, entrando direto na questão da reforma, no seu ponto de vista, quais os principais pontos que foram modificados? Então, estamos passando a partir desse momento por um momento de transição, em que as empresas estão estudando justamente os novos institutos de direito do trabalho. São mais de 200 coisas que mudaram na lei. E depois desse momento de transição, que gera estresse na vida de todo mundo, qualquer momento de transição, qualquer coisa gera estresse, nós teremos então uma tranquilidade, uma calmaria, uma prosperidade para todos. Os pontos mais importantes da reforma trabalhista, sem dúvidas, estão relacionados ao negociado que prevalece, que é prestigiado em relação ao negociado que é prestigiado em relação ao legislado. Então, a negociação coletiva, o acordo coletivo, vai valer mais do que a lei federal. Sim. Isso é muito importante. E aqui nós derrubamos o primeiro mito de que o trabalhador não negocia direto com o patrão. Não foram poucos os memes na internet, os memes nas redes sociais, nos aplicativos, que mostraram, o empregador como um grande dragão e o empregado acuado num canto, com o dragão cuspindo fogo, dizendo: agora vamos negociar. A nova reforma trabalhista brasileira não prevê uma negociação direta entre trabalhador e empregador. Ela prevê que todas as tratativas do trabalho, reajustes salariais, serão feitos com base na convenção e no acordo coletivo, que é a representação entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. São poucos momentos na lei. Perdão, são poucos momentos na lei. Eu diria no máximo 2 ou 3, em que o trabalhador vai negociar direto com o patrão. Primeiro, quando houver o banco de horas mensal e semestral. A lei realmente autoriza que esse banco de horas seja por acordo individual, dispensando o carimbo, a participação do sindicato dos trabalhadores. Então hoje, como é que é na lei velha? Como é que era lá na lei velha? Você só poderia fazer um banco de horas para compensar horas no prazo de 1 ano e com o carimbo, a concordância do sindicato dos trabalhadores. Nós melhoramos muito isso. Nós trouxemos que essa compensação de horas pode ser feita dentro do mês. Então é o banco de horas mensal. E não precisa do carimbo do sindicato. Pode ser direto entre empregador e empregado. E também criamos o banco de horas semestral, para as empresas que assim preferirem, fazer a compensação dentro do semestre. Só que aí também não precisa do carimbo do sindicato. Somente no banco de horas anual, que continua também existindo, vai haver a necessidade do carimbo da concordância do sindicato dos trabalhadores. Mas se pergunta, faço um banco de horas semestral aqui na minha emissora. Quando acabar esse período de 6 meses, o que eu faço? Renova, faz outro. Então o que significa é o seguinte: se faz uma hora extra hoje, você vai poder compensá-la até o prazo de 6 meses no banco de horas semestral. Terminou os 6 meses, vai ver o saldo de cada trabalhador. Esse aqui está devendo 2 horas, vai poder descontar do salário dele no contra-cheque. Esse aqui tem 4 horas a ver, tem um saldo positivo no banco de horas. Você vai ter que pagar essas horas. Entendi. Quanto que paga? 1 por 1. 1 por 1 com 50% do adicional. Então é assim que funciona o banco de horas mensal, semestral, anual. Agora é importante que tenha só um sistema de compensação. A jurisprudência, ou seja, a decisão reiterada dos nossos tribunais, não tem admitido que a empresa tenha mais de um sistema de compensação. Então é importante que tenha ou um ou outro. Então se for ter o banco de horas semestral, é só semestral. Se for ter o anual, é só anual. Se for ter o mensal, é só o mensal. Tá? O segundo ponto que o trabalhador pode negociar direto com o patrão, e estou falando que, para quem está chegando agora, que são pouquíssimas as hipóteses que o trabalhador poderá negociar direto com o patrão, está relacionado ao trabalhador hipersuficiente, aquele que ganha mais do que o teto da Previdência Social, mais do que o dobro do teto da Previdência Social, 2 vezes o teto, que daria hoje mais ou menos aproximadamente R$13 mil e que tenha curso superior. Esse poderá facultativamente, não é obrigado, negociar direto com o seu patrão. Se ele quiser deixar a sua negociação nas mãos do sindicato, também pode, é livre, mas ele pode negociar direto também com o patrão. Então nós temos aqui a convenção e o acordo coletivo prevalecendo sobre a lei federal, né? Temos aqui as poucas hipóteses em que um trabalhador poderá negociar direto com o patrão, individualmente, porque essas negociações continuam sendo coletivas.
Segundo ponto importante da reforma é criar novas oportunidades de trabalho. O que a gente mais escuta pelo Brasil é que é caro contratar e que o contrato é muito rígido, muito inflexível, muito caro. Você tem que trabalhar 44 horas semanais e pode haver ociosidade, por exemplo. A nova lei trabalhista brasileira, ela prevê o trabalho a tempo parcial, que são 26 horas semanais, Michel. 26 horas semanais, com a possibilidade do trabalhador fazer 6 horas extras na semana. Então, excelente para a mulher que teve filho recentemente, quer se inserir no contrato de trabalho numa empresa, no mercado de emprego, com carteira assinada. Né? Excelente para o jovem que vai entrar no mercado de trabalho com meio expediente para poder estudar no outro expediente. Excelente para o idoso, que talvez não tenha mais forças para trabalhar 44 horas semanais, mas consegue e quer ser útil para a sociedade, trabalhar meio expediente. Então, esse é o contrato a tempo parcial. 26 horas semanais com a possibilidade de 6 horas extras na semana, em cada semana. Quanto que a pessoa recebe, quem trabalha no contrato parcial? Recebe meio piso da convenção coletiva. Aí se fala, mas se for menos que um salário mínimo nacional, não tem problema, porque ela está trabalhando meio expediente. No outro expediente ela está livre para fazer o que quiser, eventualmente, se for o caso, até ter outro emprego ou um trabalho intermitente. Outra oportunidade nova que a lei cria é um modelo de contrato de trabalho que nós trouxemos dos Estados Unidos, que já existe lá para os americanos há 80 anos e que chega ao Brasil pela reforma trabalhista, que é o contrato de trabalho intermitente. Olha, isso é uma grande flexibilização, é o chamado trabalho por demanda. Então vamos observar o trabalho intermitente pelos olhos do patrão, depois pelos olhos do empregador, do empregado. Primeiro do patrão, depois do empregado. O patrão pode registrar a carteira, trazendo a realidade, puxando a sardinha aqui para o lado da ERP, da BERT, você pode registrar a carteira, por exemplo, de 7 repórteres, como trabalho intermitente. Você só vai chamá-los quando tiver demanda. Esse chamamento, essa convocação, tem que ser feita com 3 dias de antecedência, por qualquer meio de comunicação eficaz. Pode ser até um aplicativo de celular, um e-mail, qualquer coisa. Se ele responder, ele tem 24 horas para responder. E aceitar o trabalho, ele vai trabalhar, nesse período de convocação. Se ele não aceitar ou ficar silente, 24 horas vai se presumir que houve recusa. E ele pode recusar o trabalho intermitente, não há nenhuma penalidade. Aí você me pergunta, mas se eu contratar, assinar carteira lá de 7 pessoas para serem intermitentes para mim, e não chamá-los durante o ano inteiro, quanto que eu tenho que pagar? Não tenho que pagar nada. Nem para o trabalhador, nem para o governo, nem para a Previdência Social, para ninguém. Não tem letrinha miúda, perdão, não tem letrinha miúda embaixo da tela. Poderá contratar as pessoas e só pagar quando houver a convocação. Então vamos exemplificar assim para o rádio em 2 situações que tem várias rádios no Brasil. Então vamos pensar no jornalismo, que você já trabalhou, né? Sim. É um fato. E outro, aqueles que trabalham com jornadas esportivas. Então vamos imaginar, vamos começar pela jornada esportiva. Vamos pegar aqui em Curitiba. Eu tenho um repórter para cada clube, que não tem como ser intermitente, que ele tem que acompanhar o clube direto. Sim. Mas o dia a dia. Tem semanas que tem jogos aqui, por exemplo, com um clube visitante, e tem semanas que os clubes jogam fora. Então eu posso ter um contrato intermitente para o repórter, por exemplo, que faz o clube visitante, que vai ser 4 vezes por mês. Com certeza. E o interessante é que você tem um calendário prévio, com bastante antecedência. Isso mesmo. Que você já pode, quando sai o calendário da Federação de Futebol, já montar o calendário da intermitência com o teu repórter, com o teu trabalhador fora da cidade. Contratando só naqueles dias, porque veja, o prazo mínimo para chamar de 3 dias. Sim. Mas se você quiser firmar um contrato para ele trabalhar tal dia com 6, 8 meses de antecedência, pode. Entendi. E no jornalismo normal também pode, por exemplo, para cobrir uma folga. Cobrir uma folga, cobrir um grande evento que vai acontecer. Um grande evento. Vamos imaginar, né? Eu lembro quando trabalhava com eleições, né? A gente dobrava a noite, basicamente, trabalhando. Você sabe que vai ter eleição, você pode contratar mais 3 repórteres por intermitência para cobrir aquele evento eleitoral apenas, né? Então, só que tem que deixar claro que o trabalhador intermitente, ele pode negar a prestação de serviço. Então, você convida ele, pode negar. Né? Tem que ter um banco de trabalhadores, né? Tem que ter um banco de trabalhadores. E vamos pensar numa rádio musical, doutor. Perdão. Na rádio musical,
Você tem lá os teus empregados normais. Aquele que pode cobrir ou às vezes um período de atestado ou uma folga, seria também intermitente? Sim. Cobrir um período de gravidez, cumprir um período de acidente de trabalho, cumprir um período de férias, seria um intermitente. Porque o trabalhador intermitente não tem tempo mínimo nem tempo máximo. Uhum. Você pode contratar um intermitente para trabalhar apenas 1 hora. Aí a pessoa fala, nossa, que precarização, trabalhar 1 hora só. Não é. Então, mas ele pode ter outra atividade. Pode apresentar um programa de 1 hora que tem um grande faturamento para a emissora. Pode buscar, se for um segurança, pode buscar alguém no aeroporto, levar até o estádio de futebol e ganhar R$1.000 para fazer aquilo ali em 1 hora. Uhum. Então não é obrigado a aceitar, a lei é livre, né? E pelo lado do empregado, ele também pode ter vários registros ao mesmo tempo. Uhum. Então ele pode trabalhar para qualquer empregador de qualquer área. Uhum. Vai te chamar a qualquer momento. Ele pode ter 12, 15, 20 vínculos de emprego intermitente anotados na carteira de trabalho. Na prática, como é que faz isso? Muito simples. Você assina a carteira de trabalho como intermitente e deixa ela em aberto. Depois, os períodos de convocação, você vai fazendo por outro documento. Né? Então, como é que paga o trabalhador intermitente? Terminou a convocação, que eu repito, não tem prazo mínimo nem máximo, pode ser de 1 hora, pode ser de 1 dia, pode ser de 1 semana, pode ser de 15 dias, pode ser de 4 meses, né? Você vai pagar ao final da convocação. Então, se você contratar um repórter para cobrir um evento esportivo num jogo fora, terminou o dia, você vai pagar ele no dia seguinte. A lei fala em pagamento imediato quando termina a convocação. Se você contratou por 3 meses, você vai pagar como se fosse uma folha normal. Cada 30 dias, no 5º dia útil, faz o pagamento. E paga como? Que valor? O valor combinado. Mas qual é o mínimo aceito do valor combinado? O valor da convenção coletiva de trabalho. E caso não haja convenção coletiva de trabalho, o salário mínimo da região. É importante frisar que quando paga o salário do intermitente... dividido pela hora, vamos dizer assim, né? Dividido por hora, proporcional à hora, né? Uhum. A diária, se for por hora, né? Sim. É importante frisar que quando você for pagar no contra-cheque, tem que pagar, a lei determina que pague junto, mesmo que trabalhe menos do que 15 dias. Trabalhou ali um dia, um final de semana, você vai ter que pagar as férias com 1/3, 13º com 1/3, proporcional às horas trabalhadas. E o FGTS e o INSS vão ser recolhidos pelo contador no final do mês. Então, okay. Esse trabalhador intermitente, que muita gente era freelancer, muita gente fazia bico, ele passa agora a ser protegido pela lei e o empregador passa a ter segurança jurídica. Isso que é muito importante. Tá certo. Mais algum ponto antes da gente ir para as perguntas? Então, nós falamos já do negociado sobre legislado, falamos da terceirização. Outro tópico importante da reforma trabalhista é o fim da contribuição sindical obrigatória. Né? Não há mais a obrigatoriedade agora de se pagar ao sindicato, é facultativo, paga quem quer. Mesmo aquele 1 dia por ano, é isso? Exatamente, aquele 1 dia por ano, esse mesmo que caiu. Isso representou uma perda de 5 bilhões e 400 milhões por ano de arrecadação para os sindicatos. Mas isso não enfraquece os sindicatos dos trabalhadores, do seu ponto de vista? Olha, nós temos 17 mil sindicatos no Brasil, a Argentina tem 170, a França, que é o berço do direito do trabalho no mundo, não tem mais do que 230. Sim. O Brasil tem 17 mil sindicatos. Então, ao sentir da equipe de redação da reforma trabalhista, ao sentir do Congresso Nacional, embora não fale pelo Congresso, mas foi a votação expressiva que houve. Né? Sim. Até a votação na Câmara foi 287 a 186, quase voto para a emenda constitucional, na reforma trabalhista, e no Senado 50 a 26, quase voto para a emenda constitucional também. Eu estou dizendo que são, às vezes, o que a gente ouve, né? Então, as férias podem ser partilhadas, né, agora, isso é importante também, né? Nós estendemos um direito que o trabalhador do serviço público já tinha, que era o direito de fracionar férias. Então agora, o trabalhador na iniciativa privada, o trabalhador que tem carteira assinada, também pode fracionar as suas férias. Esse direito foi dado para o trabalhador. Então não é o patrão, deixar bem claro aqui, não é o patrão que pode determinar o fracionamento das férias. Então chega no começo do ano, o patrão fala assim para o operador de som lá, são profissões que a cada dia com a tecnologia vão ficando mais rarefeitas, né? Mas fala lá para o sonoplasta, para o operador de som,
olha, você esse ano vai tirar férias fracionadas em 2 vezes. Não, isso não pode. É um direito que foi dado para o trabalhador que escolhe o fracionamento das férias. Então, eu quero fracionar minhas férias em 2 períodos, pode fracionar. Quero fracionar em 3, pode fracionar. Ele tem que fazer o pedido. O trabalhador tem que fazer o pedido. Quero fracionar em 4 períodos, não pode, o máximo são 3. Mas aí as dúvidas que aparecem, eu posso continuar dando férias coletivas na minha empresa? Botar só material gravado no final de ano lá? Né? Pode dar férias coletivas. Um dos períodos das férias, quando fracionadas, não poderá ter menos do que 14 dias. Nós tiramos esses 14 dias de uma norma internacional, de uma convenção da OIT, que é a Convenção 57. Então, está escrito lá que quando fracionadas, um dos períodos das férias não pode ter menos de 14 dias. Qual dos 3 períodos? Qualquer um, tanto faz. Né? Outro detalhe sobre o fracionamento das férias é que se você der férias coletivas, perdão, de 10 dias, naturalmente que você não poderá fracionar em 3, porque um dos períodos não terá 14. Então, nesse caso, o trabalhador poderia fracionar apenas em 2 períodos. Tá certo. Como é que funciona o pagamento das férias quando ela é fracionada? A lei não esclareceu, nem a medida provisória. Então, eu quero acreditar que o pagamento seja de acordo com a proporcionalidade, de acordo com os dias retirados. Né? Finalmente, o período que o trabalhador vai tirar férias, quem determina é o empregador, é o patrão. Já era assim na lei velha, continua sendo assim na lei nova. Então, a época da concessão das férias, sejam inteiras ou fracionadas, quem decide é o patrão, é o empregador. Ao empregado cabe apenas o desejo de fracionar. E aquele negócio de vender férias, né? Vocês conhecem, já ouviram falar, né? Chama-se abono de férias. É curioso isso, Michel, porque o trabalhador fala assim, quero vender 10 dias de férias para o patrão. O patrão é obrigado a comprar. Né? Existia isso na lei velha. Continua sendo assim na lei nova. Outro direito que nós criamos para os trabalhadores é que até 2 dias antes de feriados e repousos semanais remunerados, o patrão não poderá conceder naquele dia as férias para o empregado, justamente para evitar que o empregado já perca de antemão aqueles dias de descanso que naturalmente teria pelo repouso semanal. Tem que sair, por exemplo, numa semana normal até quarta-feira. Ou numa segunda-feira, que daí não vai ter problema. Ok. Mais alguma observação antes das perguntas? Que já são bastantes. Nós temos aí mais uma questão fundamental que mexe com o salário. Eu creio que essa seja a maior revolução silenciosa que a nova lei trabalhista fez. Né? Todo mundo diz que é muito caro contratar no Brasil. Você contrata alguém por 2 mil, essa pessoa te custa 4, e na prática a pessoa recebe quanto? 1.500. É um sistema que não agradava nem o patrão, nem o empregado, porque um pagava demais, o outro recebia de menos. Então a nova lei mexeu no artigo 457. Nós combinamos aqui que não iríamos falar em juridiquês, e olha só, nós já estamos aí com quase meia hora de programa, e é a primeira vez que eu cito um artigo da lei, tá vendo? É o 457, que trata do salário na CLT. Então, o que é a questão do salário? Pela nova lei, nós procuramos prestigiar a meritocracia. A meritocracia. Então, como é que funciona isso? O trabalhador recebe, vamos imaginar, R$2.000 por mês de salário. O salário dele. Vamos lá que o piso é 1.500, tem mais um adicional de insalubridade, não sei o quê. 40% porque ele opera e fala. O acúmulo, né? Que não mexemos nisso, infelizmente. Penso que pela tecnologia isso poderia ser observado, mas não foi. Não mudou nada na lei em relação ao acúmulo aí do radialista, especialmente. Dizer que ele pode receber até 50% a mais do que ganha no salário a título de bônus. Que vantagem Maria leva? A vantagem Maria leva é que esses 50% de bônus que o trabalhador ganha além do salário, ele não tem encargos previdenciários nem trabalhistas. Então, nem empresa nem trabalhador recolhem previdência social sobre esse valor. Não vai ser base de cálculo para FGTS, não vai ser base de cálculo para INSS, não vai ser base de cálculo para extra. Ele não incorpora no salário. Então, é uma liberdade que a lei está dando para as pessoas. Que você pode, a partir de agora, criar uma política de remuneração por meritocracia na tua empresa. Aquele trabalhador que ir além do ordinário, que ter um desempenho superior ao ordinário, pode ser premiado por isso, pode receber o bônus de até 50% do salário. Então, perdão, você não pode pegar um salário de 2.000 e transformar 1.000 em bônus e 1.000 em salário. Não. Você pode pegar um salário de 2.000
e até 50% de 2.000 seria 1.000 e acrescentar no salário. E esse acréscimo de R$1.000 não tem incidência fiscal, previdenciária nem trabalhista. Só se a somatória de tudo no mês, salário, bônus, adicionais, passar do teto do imposto de renda, é que vai recolher o trabalhador o imposto de renda. Então isso é uma coisa maravilhosa, porque é meritocracia. Eu vou dar um exemplo bem simples, bem do dia a dia das pessoas, e depois um número macro aqui para vocês. Tá? O exemplo dos 3 pedreiros. Michel, nós temos um primeiro pedreiro numa obra que faz 10 metros quadrados de calfino por dia. Outro na mesma obra faz 15 e outro faz 20. Final de 3 meses, o pedreiro que faz 20 metros, o dobro do que o outro lá, olha para ele e fala assim, poxa, mas eu faço o dobro do trabalho do outro e recebo a mesma coisa no final do mês, que seria o valor da convenção coletiva, né? Qual que é a tendência nesse caso? Fazer igual o primeiro. Fazer igual que trabalha 10 metros. Por que eu vou forçar minha garganta aqui fazer 7 reportagens, se o outro faz 2 e ganha a mesma coisa que eu? Né? O outro fica no Face, fica no Whats. Outro fica ali. E outro faz 10 metros de calfino, eu faço 20. A tendência é eu diminuir e baixar a minha produção. Tá a lei muda essa lógica, a lei inverte essa lógica. Porque agora no final do mês, aquele que faz 10 metros quadrados de calfino vai olhar para o que faz 20 e vai dizer, puxa, o outro trabalha a mesma coisa, eu sou pedreiro igual ele, eu faço calfino, a mesma obra, a mesma empresa, ele ganha 50% a mais que eu. Então ele vai melhorar o seu desempenho para produzir mais. E isso é sensacional, porque é isso que produz, é isso que gera riqueza, é trabalho que gera riqueza. É verdade. E é pelo trabalho que as pessoas vão conquistar as coisas na vida. E por que as empresas vão dar esse bônus? Porque querem produtividade. E não quer perder. É um jogo de ganha-ganha. O trabalhador ganha limpo no bolso, que não tem aquela gritaria que é caro contratar, a gente mudou esse conceito. Então até 50% do salário pode ser de bônus, né? E a gente inverteu a lógica. Agora quem trabalha menos vai querer trabalhar mais para ganhar mais por meritocracia. E além do bônus, que pode ser pago todo mês. Essa pergunta todo mundo faz. O bônus eu posso pagar todo mês e no contra-cheque, que não vai servir de base de cálculo para FGTS, né? Não vai, pode ficar tranquilo, está na lei, com todas as letras. Né? Mas tem outro detalhe além do bônus, tem o prêmio. As empresas podem premiar os seus trabalhadores com bens, produtos, serviços e dinheiro 2 vezes por ano, sem limite de valor. Sem que isso se inclua no salário para férias, 13º, entendeu? Então, quem atingiu a meta de vendas no ano pode ganhar um prêmio maravilhoso, uma viagem para Paris, pode ganhar uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para aqueles que gostam, para Cuba, para Venezuela, enfim, também tem quem goste, né? Enfim, para Inglaterra, ou ganhar um carro zero, e isso não vai ter incidência previdenciária nem trabalhista. Então, uma revolução na forma de se contratar, na forma de se pagar pelo serviço prestado, porque é uma revolução na meritocracia. E nós tiramos, para concluir, mais 2 tópicos rapidinhos aqui, Michel, muros que existiam entre patrão e empregado. Né? Eu costumava brincar, e pelo amor de Deus, gente, é uma brincadeira que eu vou fazer aqui agora, a vida é tão curta, a gente tem o direito de brincar. Com certeza. Lógico, vejam só. Hoje senão é mais fica muito sem graça. Lógico, hoje é mais fácil você, pela lei velha, era mais fácil você se livrar da tua mulher do que da tua empregada doméstica. Né? Assim como para as mulheres não ficarem bravas comigo, era mais fácil você livrar do seu maridão do que do seu personal trainer. Por quê? Porque um casal, para se divorciar, vai no cartório, assina tudo e está divorciado em menos de 2 horas. Agora, para mandar uma empregada doméstica embora, no mínimo 30, 40, 45 dias de relacionamento ainda, de incomodação, de carimbo, de pagamento, de guia, de sindicato, não sei do que, entendeu? Então, a lei facilitou tudo isso. A partir de agora, existe, por exemplo, a figura do distrato, que é um acordo para sair. Meu Deus do céu, todo mundo conhece o tal do acordo para sair. Isso não existia antes. Pois é. Aí que está. Ninguém devolvia a multa, né, doutor? Multa dos 40%. Olha, quando eu falo isso num público presencial, o pessoal cai na gargalhada, né? Porque a matéria-prima da reforma trabalhista foi a realidade, é o dia a dia do Brasil. Né? Então, não é justo também que o trabalhador fique 3 anos, 5 anos, 6 anos numa empresa, entregue demissão e saia com uma mão na frente e outra atrás. Não é razoável. Não pode nem sacar o FGTS, que é dele, ficar lá parado. Então a nova lei trata do distrato. Continua existindo a dispensa sem justa causa. Você tem que pagar lá tudo que é direito, 40% de multa, FGTS, tudo direitinho.
Continua existindo a entrega da demissão. O sujeito entrega a demissão e não, entregando minhas contas, não quero mais trabalhar para você. Né? Continua existindo a justa causa. Mas nós criamos o distrato. E o distrato nada mais é do que um acordo, uma convergência de vontades, um acordo para pôr fim ao contrato de trabalho. Que até o casamento poderia acabar por bem, porque o direito do trabalho não permitia que houvesse uma convergência entre patrão e empregado. Então, como é que funciona o distrato? O trabalhador fala assim para você: escuta, me manda embora. Fala, não preciso de você aí, é caro te mandar embora, não vou te mandar embora. Não, mas eu não quero mais trabalhar, eu vou fazer outra coisa, me manda embora, eu te devolvo a multa dos 40%. Né? Perdão. Então, como é que funciona agora isso? É o distrato. Você paga todas as parcelas salariais, saldo de salário, as férias com 1/3 que estão devidas da proporção daquele ano, você paga o 13º proporcional daquele ano integral, mas a multa do FGTS é por metade, já que é um acordo para sair, é 20%. O que ele poderá sacar de FGTS? 80% do fundo. E os 20% continuam lá para um dia ele sacar quando houver outra hipótese de lei que permita isso. Mas de imediato ele saca 80%. E não haverá habilitação em seguro-desemprego. Na prática, a Caixa já está apta? Já está apta para isso. Já está apta. Uhum. E isso vale tanto para trabalhadores... E também não precisa da homologação, né? Não precisa de homologação do sindicato. Isso vale tanto para trabalhadores anteriores a 11 de novembro, que foram registrados, começaram a trabalhar antes da lei nova, como para trabalhadores novos então, também. Hoje vale eu não todo preciso mundo. No sindicato fazer rescisão. Veja, a lei nova eliminou a obrigatoriedade de ir ao sindicato fazer rescisão. Mas se na convenção coletiva estiver previsto que tem que ir, daí tem que ir. Por quê? Porque os próprios sindicatos do trabalhador e do patrão se obrigaram a isso. Entendi. Agora, se não tiver essa previsão na convenção coletiva, a lei acabou com a necessidade de ir ao sindicato dos trabalhadores homologar um termo de rescisão de contrato de trabalho. Mais alguma observação? Uma última que é bem importante também para os negócios, que é um diferencial, uma vantagem competitiva para os negócios, que é a jurisdição voluntária. Por isso que eu digo, olha, quem conhecer a lei, é preciso conhecer a lei, porque ela é o dia a dia da tua empresa, do teu negócio. O trabalhador vai entrar pela tua porta e perguntar, escute, quero fracionar minhas férias, como é que faz? Tem que saber. Agora, quem estudar a lei direitinho, e eu estou tentando passar alguns conceitos importantes aqui, quem estudar direitinho essa lei vai conseguir extrair, com certeza, Michel, muitos diferenciais competitivos para os negócios. E aqui mais um, chamada jurisdição voluntária. O que é a tal da jurisdição voluntária? Você também é advogado, só que milita em outra área, é a mesma que existe lá no civil. Então, a jurisdição voluntária significa o seguinte, o trabalhador pega o seu advogado, o empregador pega o seu advogado, a lei criou essa obrigatoriedade, cada um com o seu advogado, fazem um acordo e levam para o juiz do trabalho homologar, sem a necessidade da existência de um processo litigioso, sem a necessidade da existência de um processo judicial. Mas ele, por exemplo, num local que tem várias varas do trabalho, ele tem que distribuir isso. Sim, é como se fosse uma petição inicial, certo. Só que ao invés de ser uma demanda, de ser um litígio, de ser uma lide, de ser uma briga, processo, já leva o acordo pronto, sem a necessidade da existência de um processo. Qual que é o grande pulo do gato aqui? O pulo do gato é que isso pode acontecer, primeiro, em relação ao pagamento das verbas rescisórias. Então você vai levar as verbas rescisórias já a juízo para homologá-las lá, para que não haja risco de uma ação trabalhista futura. E claro que se o trabalhador quiser pedir mais alguma coisa, ele também pode pedir, e se acerta tudo já nesse acordo aí que é a jurisdição voluntária. Lembrando que a jurisdição voluntária é facultativa, não é obrigatória. Tem que haver uma convergência de vontades do patrão e do empregado para fazer isso. Tá? E embora a nova lei tenha dito que o trabalhador pode reclamar sozinho na Justiça do Trabalho, e o empregador pode se defender sozinho na Justiça do Trabalho, independentemente do valor da causa, nesse caso da jurisdição voluntária, por ser um acordo exceptivo, por ser um acordo excepcional, por ser algo diferente, nós exigimos na lei a presença de advogado de um lado e de outro, para evitar qualquer tipo de dúvida, de fraude. Entendeu? E isso mesmo que mesmo que o contrato de trabalho esteja em vigor, que é outro pulo do gato. E mesmo que, por exemplo, seja numa atividade que não... Deixa eu buscar um exemplo aqui para o radiodifusor. Vamos pensar que o radiodifusor
ele tivesse lá a venda já na característica de terceirizado, ok? Poderia ter feito contratado esse risco, né? Isso ocorre. Fez um PJ lá? Exatamente. Isso pode fazer? Sim, você pode pegar esse PJ que existe hoje na tua empresa, você está observando no seu negócio que existe um risco trabalhista em determinado setor, em determinada pessoa, né? E para acabar essa angústia, para acabar esse desconforto no ambiente de trabalho, na empresa, você pode chegar para os trabalhadores e falar, olha, você é PJ, mas a lei não permite que seja PJ. Né? Então, nós queremos resolver o teu problema. Pega um advogado, nós vamos aqui pagar para você os seus direitos como trabalhador. Claro que isso pode ser feito um acordo. Sim. Então, se há uma dívida, vamos imaginar, de 20 mil, na jurisdição voluntária, como é um acordo, isso pode ser estabelecido o valor que for justo para as partes. Então, se é 20 mil, sei lá, faz um acordo por 12, por 15, por 8, enfim. Né? E dali para frente, vida nova, e resolve, limpa o risco trabalhista do negócio. Doutor, vamos fazer um pequeno intervalinho? E voltamos num ping-pong com as perguntas e respostas? Com as perguntas, já são aí diversas perguntas. Voltamos então com o sensacional jogo de perguntas e respostas depois do intervalo. Entre 3 a 5 minutos estamos de volta, até para o doutor descansar um pouco também a garganta aí. E já voltamos com a pergunta de todos, tá bom? Uns minutinhos só. Olha, estamos de volta com o nosso EAD de hoje sobre a reforma trabalhista. Quero dizer que você pode continuar encaminhando as suas perguntas no nosso painel, e já são várias, nós vamos já começar respondendo, porque nós vamos até às 21 horas, combinado? Neuraci Pereira Gonçalves, da Rádio Liberdade, veja aí, doutor, de Uruaçu, Goiás. O que mudou para os funcionários de uma rádio? Olha, mudou muita coisa. Para quem já está contratado e está trabalhando normalmente, na verdade vai mudar se a empresa quiser aplicar a nova lei. E claro que todo mundo quer produtividade, quer flexibilização e vai aplicar a nova lei. Então, por exemplo, pode ter o banco de horas semestral e mensal, pode aplicar a figura do distrato para encerrar um contrato de trabalho, né? Pode contratar tempo parcial. Para fazer um programa de rádio, pode ter o teletrabalho, botar o trabalhador em casa para apresentar o programa de rádio da casa dele, bota lá um mini estúdio, que a lei nova agora regulamenta o teletrabalho. Então não vai ter deslocamento, não vai ter custo, vai fazer o programa lá da casa dele, que hoje a tecnologia nos permite isso. Verdade. Né? Então é o teletrabalho que foi regulamentado pela nova lei, e você pode terceirizar as coisas na sua emissora de rádio agora. A lei nova permite que se terceirize tudo, inclusive a atividade principal. Então você pode terceirizar o próprio radialista. Não só mais a menina do café, da limpeza, da portaria, você pode terceirizar o próprio radialista. Mas lembrando, o que é terceirizar? É contratar trabalhadores por uma empresa de terceirização com registro no Ministério do Trabalho. Não é pejotizar, mandar abrir uma empresa e pagar por nota fiscal. Isso não é terceirizar. Pejotizar não pode. Pejotizar é ilegal. É ilegal, está errado na lei velha. Está ilegal, está errado na lei nova. Não pode pejotizar. O que é pejotizar? É pagar a pessoa por nota fiscal. Não pode. Pô, não sabia. Pois não pode. Muita gente esperava que com a reforma agora poderia. Não pode. Você pode terceirizar até a atividade fim da tua empresa, atividade principal, mas através de uma empresa de terceirização. Então muita coisa muda. Dá para reduzir o tempo do intervalo. A pessoa trabalha lá mais que 6 horas por dia. Quando você fala uma empresa registrada no Ministério do Trabalho, o que você quer dizer? Empresa de terceirização. Ela que fornece o trabalhador terceirizado para prestar serviço na tua emissora de rádio, na tua emissora de televisão. Perdão. O Rogério, ele é da Rádio Selinalta de Pato Branco. Com relação ao intervalo de almoço, a lei permite a redução ou a ampliação deste intervalo? Sabemos que locutores podem apresentar um programa no início da manhã e voltar à tarde e apresentar no final da tarde. É possível? Então, primeiro o intervalo do almoço ou do jantar, o intervalo intrajornada. Intrajornada é aquele intervalo feito dentro de uma jornada de trabalho. Né? Para quem trabalha até 4 horas, não tem intervalo. Para quem trabalha entre 4 e 6 horas,
o intervalo é de 15 minutos. Para quem trabalha mais de 6 horas numa empresa, o intervalo é de 1 hora. Para esses que têm direito a intervalo de 1 hora, a nova lei permite que, a critério do trabalhador, esse intervalo seja diminuído para até meia hora. Mas quem decide é o empregado, é o trabalhador. Por quê? No interesse dele. Preciso ir mais cedo para a faculdade, preciso ir para a igreja, preciso buscar filho na creche, preciso buscar sogra no hospital. Enfim, cada um tem suas necessidades. Então, se ele quiser fazer meia hora de intervalo, ele pode. Mas não é só meia hora. Eu quero sair 10 minutos mais cedo, fazer 50 de intervalo para pegar um ônibus mais vazio. Está tudo certo. Só que para diminuir o tempo de intervalo, a lei nova prevê que tem que existir a concordância do sindicato dos trabalhadores. E por que nós criamos isso? Porque não é todo trabalhador que pode fazer isso sem prejuízo da saúde, e o sindicato é que vai fiscalizar isso. Então, se imagine que numa indústria, que o trabalhador pegue peças pesadas, ponha e tire de uma máquina o tempo todo, com barulho, com calor, com fone de ouvido, correndo o risco de perder um dedo na máquina. Será que é razoável que ele faça meia hora de intervalo, todo dia? Né? Então o sindicato é que vai fazer esse meio de campo, concordar ou não. Agora a moça que trabalha, por exemplo, na emissora de rádio, né, apresenta um programa, será que ela pode ser mais cedo? A princípio eu não vejo nenhum problema, né? Porque os trabalhos são diferentes, cada trabalho tem sua especificidade. Então não vejo nenhum problema, mas o sindicato precisa carimbar isso aí. Tá? Okay. Dá para reduzir para até meia hora o tempo de intervalo. Para aquele que apresenta programa de manhã e apresenta programa à tarde, o tempo mínimo de intervalo é de 1 hora, que pode ser reduzido para até meia. E o tempo máximo do intervalo dentro da jornada é de 2 horas. É de 2 horas. Então, se ele vai apresentar um programa de manhã e outro de tarde, você pode estabelecer um intervalo máximo de 2 horas. Se ultrapassar isso, por um contrato normal de 44 horas semanais, ele vai ser considerado como tempo à disposição do empregador, que ele está lá dentro da emissora de rádio. Né? Então, nesse caso, não tem muito o que fazer. O cara que trabalha de manhã apresentando o programa e trabalha à tarde. Você vai ter que trabalhar mesmo com a elasticidade do tempo do intervalo intra-jornada. Por que nós não mexemos muito na jornada? Porque o que é a jornada de trabalho? Continua sendo de 8 horas por dia, com no máximo 2 horas extras. Não era assim na lei velha? Pois é, continua sendo assim na lei nova. 8 horas por dia e 2 extras no máximo. E por que não se pode mexer nisso? Porque isso é constitucional. E a lei nova, trabalhista, é ordinária. Ela está abaixo da Constituição, logo não podemos mexer na delimitação da jornada. O que daria para fazer também, que a lei nova regulamentou, é 12 por 36. Trabalha 12 horas, folga 36. Mas isso não se aplicaria no exemplo que foi dado da Rádio Selinalta, que eu até conheço, já falei nessa emissora de rádio muitos anos atrás, lá na nossa querida cidade de Pato Branco. A Valda Medeiros, da região de Sorocaba, da TV Sorocaba, da região não, da cidade de Sorocaba. Um abraço, eu tenho família em Sorocaba hoje, minhas irmãs moram lá. Eu tive em Piracicaba esse final de semana. Ah, é? No interior de São Paulo também, lá para cima. Sorocaba é um local muito bacana. A contribuição sindical reúne todas as contribuições, ou apenas a anual, que deixa a obrigatoriedade do desconto pagamento, se não houver manifestação do funcionário. E aí a outra pergunta é em relação às férias proporcionais. O pagamento também pode ser proporcional? Isso nós já até respondemos, né? Não, as férias, vou começar pelo fim, as férias, sim, podem ser proporcionais e pagamento proporcional. Em relação ao... Eu acho que ali ela confunde um pouco com aquela outra contribuição, não a contribuição sindical, né? Nós temos várias, né? Nós temos o chamado imposto sindical, que era aquele dia de trabalho que o trabalhador laborava uma vez por ano para pagar o chamado imposto sindical. Também chamado sinônimo, Michel, de contribuição sindical obrigatória. Sim. Né? Então isso era uma coisa. E que a empresa também tinha que pagar, com base no percentual de faturamento para o sindicato patronal. Isso deixou de existir? Sim, isso deixou de existir. Outros tipos de contribuições. Os sindicatos formaram lá a convenção coletiva. Então, nesse caso, criava uma chamada contribuição assistencial. Já que o sindicato prestou um serviço fazer a convenção coletiva, toma lá um dinheirinho trabalhador, contra-cheque desse mês, a empresa também paga lá um percentual pela prestação de serviço. Veja, a nova lei é livre. Aliás, esse é um dos grandes pilares da nova lei. Ela é livre. Liberdade, essa é a palavra-chave da nova lei. Liberdade, né, para os brasileiros.
Você pode criar na convenção, no acordo coletivo, a taxa, a contribuição, o dízimo, o que você quiser. Você cria o que você quiser na convenção. Bom, gostei do dízimo. Não, eu falo disso porque na Espanha criaram. Né? Na Espanha inventaram um tal de dízimo que todo mês no salário descontava lá 12%, 15% do salário do trabalhador. Então aqui no Brasil, pode-se fazer o que quiser. Pode escrever na convenção, olha, esse mês o cara trabalhou e pagar 10% do salário para o sindicato. Só que a lei foi muito cuidadosa. Nós lá na equipe de redação deixamos muito claro, Michel, qualquer desconto de natureza sindical, vou deixar claro para vocês aqui, ó, qualquer desconto de natureza sindical, pode ser imposto sindical, pode ser contribuição assistencial, negocial, dízimo, qualquer coisa assim, vai ter que ser precedida de autorização expressa de quem paga a conta. Então, se o sindicato patronal quer emitir boleto para a empresa pagar lá o sindicato patronal, pode emitir o boleto que quiser, mas tem que ter prévia expressa anuência de quem vai pagar. Está na lei. Né? Ah, mas se botar na convenção coletiva isso, não dá para dizer que a convenção coletiva supriu a vontade das partes? Não, porque a CLT é clara no artigo 611b, que está lá escrito, não pode botar esse tipo de coisa na convenção coletiva. A nova lei deixa isso claro. Então, qualquer participação pecuniária, dinheiro, contribuição para sindicato, só com prévia e expressa anuência de quem vai pagar, seja trabalhador, seja empregador. Agora aqui surge uma dúvida interessante. E se a convenção coletiva que previu isso foi feita antes da lei? Antes da lei. Aí a convenção tem que ser cumprida. Agora, as convenções coletivas que forem feitas a partir de 11 de novembro último, não podem mais ter esse tipo de previsão. Legal. A Neuraci, novamente, da Rádio Liberdade. Tenho que pagar 13º salário proporcional para um funcionário que não é registrado na CLT, faz 40 horas semanais e foi admitido em 1 de junho de 2017? Então, se ele é empregado, você coloca na sua pergunta que ele é funcionário, então ele é empregado. Então não se poderia ele é empregado, não estar registrado. Ele deveria estar registrado. E o prazo para registro é de 48 horas. Né? E agora existe uma multa fixada por empregado sem registro, é de R$3.000, que é por fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, antiga Delegacia do Trabalho. Então, R$3.000 por empregado sem registro. E, se for microempresa, R$800. Nós olhamos a microempresa, demos um tratamento diferenciado como manda a Constituição Federal. Então, em primeiro lugar, deveria estar registrado. E mesmo que a pessoa não tenha registro, isso é muito importante dizer, isso está lá no meu primeiro livro que está esgotado, é esse tipo de coisa que eu explico lá, né? Trabalhista e Agora, é o nome do livro, que está esgotado já, mas eu explico justamente esse tipo de coisa. Aliás, os dois estão esgotados, né? Pois o segundo agora é justamente sobre a reforma, né? Como era, como ficou, chama-se reforma trabalhista, o que mudou. Mas vai voltar como era, como nas ficou. livrarias de volta? Sim, na livraria Curitiba, na Saraiva, no site, em todo o Brasil. Em breve está de volta. Teremos uma segunda edição já atualizada com medida provisória, inclusive. Né? Uhum. Então vejam, não tendo registro em carteira, mas sendo empregado, é como se tivesse o registro em carteira. Todos os direitos são devidos, todos. Hora extra, intervalo, férias, adicionais noturnos, adicionais de insalubridade, periculosidade, salário, quinto dia útil, tudo isso aí, a anotação na carteira é só uma formalidade. Havendo realmente, na realidade, na prática, o vínculo empregatício, todos os direitos são devidos. Novamente da Rádio Selinalto, Rogério, no caso de férias fracionadas. Considerando o que prevê a mudança de até 3 períodos, os 14 dias de que trata a reforma precisam ser necessariamente no primeiro período das férias? Negativo. Pode ser em qualquer um dos períodos. Tá? Se for fracionado em 3, a lei não diz e não há nenhum problema em se colocar no primeiro, segundo e terceiro período. Mas um dos períodos, diz a Convenção 57 da OIT, um dos períodos tem que ter 14 dias. Okay. Então é importante que isso seja respeitado, porque qual seria a consequência do desrespeito? Né? A Justiça mandar a empresa pagar em dobro as férias inteiras. A multa é de 100%. Uma multa, na minha opinião, bastante pesada, mas que foi mantida no texto da CLT. O Rogério também pergunta, no caso de um jornalista que tem uma jornada diária de 5 horas, como se faz o tempo parcial? Certo. Na verdade, o tempo parcial
o raciocínio dele provavelmente se eu trabalho 5, o tempo parcial seria 2 horas e meia por dia, né? Na verdade, a lei do trabalho tempo parcial, que está na nova CLT, ela prevê 26 horas semanais de trabalho. 26 horas de trabalho na semana, com a possibilidade de fazer até 6 horas extras naquela semana. Sendo que por dia, a regra geral, o máximo de hora extra por dia são 2. Mas no trabalho tempo parcial se limita ainda isso a 6 horas extras por semana. Então você pode contratar um jornalista a tempo parcial e ele vai te cumprir uma jornada de 26 horas semanais. E pronto. Você pode jogar até 8 num dia, 8 no outro, já deu 16. Você pode trabalhar de forma plástica, isso de forma flexível. Mas tem que se respeitar 26 horas semanais, com no máximo 6 horas extras naquela semana para o trabalho parcial. Bruno Mazzoni é da Rádio Emboabas, de São João del Rei, Minas Gerais. Se caiu a contribuição sindical e se a convenção coletiva tem força, como fica se nela constar a obrigatoriedade do pagamento da contribuição? Não fica. Não fica, Bruno Mazzoni, porque a própria lei nova, a lei da reforma trabalhista, previu no artigo 611b. Eu prometi que não tratar juridiquês, mas está ali no 611b. Não, mas isso não isso é uma informação. Que não se pode, na convenção coletiva, criar esse tipo de obrigação em favor do sindicato. Então você está falando assim, mas então a convenção coletiva ela tem força de lei, mas ela não permite a negociação de alguns tópicos, é isso? Exatamente. E o artigo 611b da nova CLT traz exatamente os tópicos que não podem ser negociados, que estão infensos a qualquer tipo de negociação. E que direitos são esses? Basicamente, os direitos constitucionais dos trabalhadores, como, por exemplo, férias, FGTS, licença maternidade, licença paternidade, o valor nominal do 13º, parcelar o 13º, até pode, se o sindicato contrário concordar, numa dificuldade da empresa, né? Mas o valor nominal do 13º não pode ser negociado. Então, são 34 direitos constitucionais que não podem ser negociados. E nós incluímos ali, Bruno, que também não pode ser negociado, ou seja, não pode escrever lá na convenção coletiva que está sendo criado um tributo, uma arrecadação, uma taxa, uma contribuição em favor do sindicato. Não pode, porque está na lei. Ou seja, a lei cercou isso, como um jogo de xadrez, a convenção coletiva pode prevalecer sobre a lei, mas a própria lei diz que a convenção coletiva não pode algumas coisas. E a convenção coletiva não pode criar obrigações sindicais sem prévia e expressa anuência de quem vai pagar a conta. Ok. A Marisa Gomes Carneira, da Rádio Litoral Santos, no estado de São Paulo. Você já explicou aqui, mas vamos recapitular essa parte. Como funciona o distrato entre patrão e empregado? Então, o distrato vamos entre o patrão colocar e o essa outra pergunta também? Olha aí. Yuri Aragão, da Rede Nordeste de Comunicação, lá do Recife. O distrato pode ser provocado só pelo empregado ou o empregador também poderá provocar? Então, o distrato... Vamos emendar tem mais ali? uma? Olha só. Então, Quer abordar? Santos, Recife, agora Guarapuava, falando sobre distrato. Guarapuava. No caso de distrato, com quanto tempo é possível o trabalhador ser readmitido? Quantos meses após o distrato? Ótimo. Então, olha, o negócio é o seguinte, o distrato é uma forma de encerramento do contrato. Ele pode ser readmitido para que não haja um mesmo vínculo empregatício, segundo a jurisprudência, o que é a jurisprudência? Decisões dos nossos tribunais reiteradas, né, num prazo de 6 meses. Uhum. Pode até ser readmitido antes. Depois pode se discutir num processo se é um contrato único ou não, né? Certo. Mas o distrato, assim como a dispensa sem justa causa, dispensa por justa causa, a entrega da demissão, que é o trabalhador pedir as contas, né? É uma forma de encerramento do contrato. Quem pode provocar isso? Normalmente quem provoca isso é o trabalhador, porque é ele que chega buscando aquele acordo para ser mandado embora para não perder tudo. Ele quer sair, mas não quer entregar a demissão. Às vezes ele consegue, e é justo na vida, né? A gente tem que ser aberto a isso.
às vezes ele consegue um trabalho melhor, um avanço, e ele não quer perder. Ou vai mudar de cidade. Exato. Tem tanta coisa que a acontece. mulher foi transferida, ou o marido foi Isso. transferido, né? Então, apareceu uma oportunidade melhor em outro lugar. Então, não quer perder tudo. Então, ele que apresenta a ideia de devolver a multa, não sei o quê. A nova lei regulamentou isso. Agora, pode o patrão provocar o empregado também para fazer um distrato? Em tese pode. Por quê? Porque é uma convergência de vontades. Deixar claro aqui que ninguém é obrigado a fazer o distrato. Se um não quer, dois não brigam. Né? Nesse caso, se um não quer, o distrato não sai. Aí muitos dizem, mas a empresa vai pressionar o trabalhador. Mas como vai pressionar se ele já está sendo mandado embora? Por que ele assinaria um documento de distrato que ele está recebendo tudo por metade, as verbas rescisórias dele, em relação à multa da FGTS, ao aviso prévio, que se não for trabalhado, for indenizado, também será por metade? Exatamente, o aviso prévio do distrato, se não for trabalhado, paga só metade. Então, ele não teria motivo para aceitar isso, né? Até porque as portas da Justiça do Trabalho estão abertas por 2 anos depois que encerra o contrato de trabalho para ele fazer a reclamação que ele bem entender. Até isso é constitucional também, não pode ser mexido. Né? Certo. Enquanto na Inglaterra o prazo é de 6 meses para reclamar, aqui no Brasil é de 2 anos. Mas, enfim, qualquer um pode provocar o distrato. Então, a última pergunta ali que veio de Santos, né? Como é que funciona o distrato? Funciona assim, você vai pagar saldo de salário integral. Então, trabalhou 28 dias naquele mês, paga 28 dias de saldo salarial. Ele tem direito a 4 dozeavos de férias, vamos imaginar, vai pagar 4 dozeavos de férias com 1/3 na rescisão, no distrato. Ele tem lá 5 dozeavos ou 3 dozeavos de 13º, você vai pagar 3 dozeavos de 13º, integral. As verbas salariais todas integrais. Agora, a multa pela dispensa, a multa pelo encerramento do contrato, que numa dispensa sem justa causa seria de 40% sobre o fundo do FGTS, cai para 20%, cai por metade. E o aviso prévio não precisa? O aviso prévio é negociado entre as partes. Se eu cumprir o aviso prévio trabalhado, eu vou receber ele integralmente. Se eu não cumprir o aviso prévio trabalhado, se negocia. Aí a lei fala metade. Paga metade do aviso prévio em dinheiro indenizado. Perdão, eu estou brigando com a amidalite aqui, mas vou vencê-la até o final. E, finalmente, o trabalhador poderá sacar 80% do fundo de garantia por tempo de serviço, no distrato. Os outros 20% continuam lá na conta vinculada dele, né? Perdão. E não poderá dar entrada no seguro-desemprego, porque a lei não quer estimular a rotatividade. O Marcos Antônio Alves, ele é da Rádio Difusora de Batatais, e ele pergunta, como fica a questão do distrato no que tange ao saque do fundo de garantia? Perdão. Quando o trabalhador já movimentou algum recurso, por exemplo, ele tinha 100 mil, usou 80 para quitar o imóvel, neste caso, quando o trabalhador, quanto que o trabalhador conseguiria sacar? Os 80% seriam calculados sobre o que tem de real na conta? 20 mil? Vai continuar os 10% pagos ao governo? Neste caso, a multa a ser recolhida seria de 25%? Parece complicada a pergunta, mas é muito fácil. Para o dia a dia, para quem está nessa lida aí, né? Essa multa do governo aí, que é para cobrir um furo que houve no Fundo de Garantia muitos anos atrás, ela continua existindo. Mas o presidente Michel Temer, o teu xará, ele já assinou uma medida provisória que essa multa está sendo em decréscimo por 10 anos. Então vai demorar para ela começar a cair de maneira mais vertiginosa, mais importante. Esses 10% têm que ser pagos. Se ele tem 100 mil e usou 80 mil lá para comprar um imóvel, você tem que pagar o percentual, seja da dispensa sem justa causa, que é de 40%, ou no distrato 20%, sobre o valor do todo, né? Do que teria no fundo de garantia por tempo de serviço. Tá? Então vai recolher sobre tudo. Ok. A Valda Medeiros, de Sorocaba, novamente, pergunta, contrato intermitente não acabará com o trabalho temporário? Olha, nós criamos uma concorrência sadia, nós criamos uma concorrência saudável ao trabalho temporário. As empresas de trabalho temporário prestam bons serviços, já têm a sua carteira de clientes, vão fazer de tudo para manter essa carteira. Então, acredito que haverá uma melhoria ainda na qualidade da prestação desse serviço para justificar a contratação do temporário. A diferença é que o temporário ele é fornecido e, na falta do trabalhador, a empresa de trabalho temporário substitui esse trabalhador,
não deixa o tomador de serviço na mão, né? E o trabalho temporário ele só pode existir quando houver uma demanda sazonal que justifique essa contratação. Já o intermitente pode ser contratado independentemente de uma demanda específica. Pode contratar um intermitente para ficar na portaria amanhã aqui, sem que haja uma demanda sazonal, né? Então, haverá sim essa concorrência e nós acreditamos que essa concorrência vai ser muito salutar. Outra diferença é que no contrato temporário, você contrata uma empresa que vai lhe fornecer o trabalhador. Já no trabalho intermitente, você contrata diretamente o trabalhador e assina a carteira de trabalho dele diretamente. Então, tanto na terceirização como na empresa de trabalho temporário, o tomador de serviço continua respondendo, como sempre respondeu na Justiça do Trabalho, de forma subsidiária. O que significa esse palavrão? Que se a empresa de trabalho temporário, se a empresa de terceirização não pagar alguma verba desse trabalhador, a empresa tomadora, que foi beneficiária da prestação de serviço, é que vai pagar. O Agenor Rosseto, ele é de Coronel Vivida, aqui no Paraná. Na rescisão por acordo, né, é onde é pago 20% da multa do fundo de garantia. O empregado vai sacar 80% do valor que já existe na sua conta, mas não a multa? Então, a multa é paga diretamente para ele. Não é que é paga diretamente para ele. Esses 20% vão ter que ser depositados, como é feito hoje, com os 40% já, né? Uhum. Só que você vai recolher... Ele vai sacar os 80% do todo. Vai sacar os 80% do saldo que está depositado e mais a multa que foi depositada pela guia específica. Na verdade, a multa vai ser o 20% mais o 10%, né? Só que o 10% fica para o governo. Que vai se reduzindo com o tempo. Passar né? do tempo. Mais alguma pergunta? A Luque Pires, da rádio... Deixa eu caminhar aqui, da rádio Bianca, de Umuarama. Umuarama, bela Umuarama. cidade no Paraná. Pode fazer um contrato com o vendedor só por comissão ou ele ainda precisa ter um salário, um piso? Não, o vendedor pode ser remunerado exclusivamente por comissão. É o que nós chamamos no direito, Michel, de comissionista puro. O que precisa respeitar é que mesmo nas comissões ele tenha o mínimo garantido de convenção coletiva. Então você pode contratar alguém exclusivamente por comissões, mas se a convenção coletiva lá fala que aquele trabalhador tem que ganhar R$ 1.800 e ele naquele mês nas comissões atingiu só R$ 1.600, esses R$ 200 de diferença você tem que inteirar, você tem que garantir. Mas pode sim, a lei velha permitia, a lei nova também permite que você contrate exclusivamente de forma comissionada, exclusivamente por comissões. E dentro dessa história das comissões você pode ainda criar aquele bônus, né, sobre a média salarial de comissão dele para estimular ainda mais as vendas. Mais uma pergunta de Sorocaba, o doutor já respondeu. Se o contrato intermitente não acabará com o trabalho temporário, não, vai ser uma concorrência a mais. Uma concorrência sadia para a economia brasileira. A convenção coletiva continua prevalecendo? E os períodos em que o acordo não foi assinado? Quando isso acontece, pode haver retroatividade da database? O que devemos seguir nesse caso? Muito boa pergunta. Olha, não existe mais o que se denominou no direito de ultraatividade. O que é esse palavrão? A convenção acordo coletivo é um acordo, é um contrato feito entre sindicatos para regulamentar as condições de trabalho e reajuste de uma categoria em determinada localidade do Brasil e para aquela profissão. Por isso que ela é bem específica, bem dinâmica, bem plástica, muito boa, vai imprimir um dinamismo nas relações de trabalho do Brasil, porque não fica uma lei geral que vale para médico, para auxiliar de pedreiro, para radialista e para vendedor de sapato, entendeu? Cada categoria vai ter a sua convenção coletiva muito bem elaborada. Então, quando termina o prazo da convenção coletiva, já disse o Supremo Tribunal Federal, e nós colocamos isso na nova lei trabalhista brasileira, terminou o acordo, a convenção coletiva, ela não se prorroga automaticamente. É porque havia algumas decisões de tribunais muito reiteradas, repetidas, que enquanto não viesse outro acordo, outra convenção coletiva, aquela ali continuava valendo. Mas o Supremo disse que isso não pode.
E a lei também vem e diz que isso também não pode. Então, terminou o período da convenção do acordo coletivo, todas as obrigações ali previstas, direitos e obrigações, não são mais exigíveis dali para frente, depois do prazo de validade dela. Venceu o prazo, acabou. Simples assim. Aí se fala, mas dá para fazer uma convenção, um acordo, lá na frente daí, com uma data retroativa para grudar naquele último dia da convenção anterior, que deixou de ter validade? Sim, é possível fixar no acordo na convenção coletiva uma data retroativa para garantir os direitos e obrigações dos empregados e empregadores. E, finalmente, você fazendo a convenção acordo coletivo, caso não se chegue a um consenso, não vai sair o documento. E aí vai valer o quê? Que não vai mais ter convenção. Vai valer o quê? Vai valer a CLT para todo mundo, até que venha outra convenção ou outro acordo coletivo de trabalho. O Anderson Lopes é da Rádio Jovem Pan de Londrina. Como fica a questão dos locutores que fazem 5 horas diárias, 6 vezes na semana, que daria as 30 horas? Pode intercalar essas horas? Acho que você já colocou também isso, né? Mas... eles fazem 30 horas semanais, ou seja, está dentro do permissivo legal de 44, está dentro das 5 horas diárias que a lei do radialista determina que seja feita, né? E a intercalação dessas horas precisa observar os limites de dia e de semana. Aí você pode intercalar da forma como você quiser. Né? O Felipe Miliati, da Rede Brasil de São Paulo. O colaborador vai ter que protocolar carta no sindicato para não descontar a contribuição sindical? Não, acabou a fila. Acabou a fila e acabou a contribuição? Acabou a contribuição obrigatória. Olha, eu fui trocar uma pastilha de freio do meu carro e tinha uma fila dando volta na quadra. Eu perguntei para o mecânico, o que é essa fila? Emprego? Ele falou, não, aí é o pessoal indo levar a carta no sindicato que não quer o desconto. Isso acabou, gente. Acabou. Que era assim, né? O sindicato queria que você fosse lá dizer que não quer pagar a contribuição assistencial da convenção coletiva. Você teria que levar todos os documentos originais, fazer carta de próprio punho e não dava nem caneta BIC. Então agora como é que funciona isso? Inverteu. O sindicato é quem tem que ir até o trabalhador, tem que ir até a emissora de rádio e coletar, convencer o trabalhador a pagar. E o trabalhador vai assinar um pedaço de papel autorizando o desconto antes que ele aconteça. Então a empresa agora só desconta o que tiver devidamente por escrito autorizado pelo trabalhador. Acabou esse negócio de ter que ir lá no sindicato para dizer que não quer. Agora o sindicato a gente inverteu. O sindicato que tem que ir até a empresa para pegar a assinatura do trabalhador para poder descontar alguma coisa dele. O Lucas Congro, da Rádio Cultura, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. As jornadas especiais de jornalistas e radialistas, que são de 5 ou 6 horas diárias, ainda estão em vigor? Mesmo fazendo o contrato de jornada parcial, é possível aumentar essa carga horária diária? Olha, a reforma trabalhista não mexeu na lei dos radialistas nem na lei dos jornalistas. Então, continua valendo essas jornadas específicas dessas profissões. E na jornada a tempo parcial você pode até contratar, mas tem que respeitar o limite máximo de horas por dia de trabalho. Ok. A Margarete Pimentel Guzmão é da Rádio FM Itatiunga, de Patos, na Paraíba. No caso das férias proporcionais, devemos fazer o recibo de férias por períodos ou um único recibo? Então, nas férias proporcionais, eu estou interpretando a seguinte forma, que houve um fracionamento de férias. Sim, um recibo por fracionamento. Vai ser um recibo por fracionamento. É muito importante que vocês cuidem disso, porque sem documento não tem como provar que pagou, não tem como provar que concedeu. Né? Talvez por testemunha, mas daí já complicou todo o meio de campo. Então a documentação tem que ser muito bem guardada na empresa e daqui a pouco nós vamos falar também sobre o tal do documento da quitação anual no sindicato, que é uma coisa bem interessante também, Michel. Tá bom. A Norma Meireles, de João Pessoa, na Paraíba, no caso do teletrabalho, para fazer um programa de rádio, como ficariam os custos com a infraestrutura na casa do trabalhador? Neste tipo de trabalho, se prevê pagamento de gastos como equipamento, energia, por exemplo? A lei tratou desse tema, né? A lei estipulou que quando houver trabalho em casa, o valor dessa prestação de serviço, das estruturas, como no caso aqui dos radialistas,
será combinada entre patrão e empregado. Por quê? Porque a lei nova, ela imagina que trabalhar em casa é uma vantagem para o trabalhador, é um prêmio que está se dando a ele. Então, por isso que a negociação dos valores envolvidos aí com os gastos para se trabalhar em casa serão de livre estipulação, livre contratação, livre negociação entre patrão e empregado, os custos para se trabalhar em casa. Henrico Feitosa, da Rádio Marabá FM, de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Quando do pagamento de férias, 13º e rescisões, será computado o valor pago pelos prêmios e bônus? Não. Ok. Aí que está, bônus e prêmios estão livres de incidência previdenciária e trabalhista. Não são base de cálculo para FGTS, não são base de cálculo para férias, não são base de cálculo para 13º, não são base de cálculo para adicionais, como adicional de salubridade, periculosidade ou de acúmulo de função, tá? Não são. E sobre esse negócio de bônus e prêmio, eu até ia dar um macro número, no Brasil, antes da nova lei, segundo a Associação Brasileira de Marketing Promocional, nós tínhamos o pagamento de 8 bilhões de reais por ano a título de bônus. Com a nova lei, eles estimam que isso, no curtíssimo prazo, vai dobrar para 16 bilhões de reais. Enquanto que nos Estados Unidos, o pagamento de bônus já soma anualmente 360 bilhões de reais. Aí vocês veem a diferença que nós temos em termos de economia, né? Marco Antônio Abraão, ele é da Rádio Areia Branca, de Caraguataúba, São Paulo. É isso mesmo? Caraguataúba, São Paulo. Caraguatatuba. É isso aí. Nas convenções coletivas anteriores à nova lei, que já previam o pagamento de taxas, ainda é obrigatório o pagamento delas? Não. Aí que está. Aí sim. Então, vou deixar bem claro, isso é muito importante. Nas convenções coletivas que foram firmadas, que foram realizadas anteriores a 11 de novembro, e ali estava escrito que tem que descontar X reais do trabalhador por tal coisa para o sindicato, enquanto essa convenção coletiva estiver em vigor, enquanto ela estiver dentro do prazo de validade, tem que fazer o desconto do trabalhador. Agora, acabou a convenção, aí a convenção nova, pela lei, não pode prever desconto do trabalhador. Ok. Bruno Mazzoni, da Rádio Emboabas, de São João del Rei, de Minas Gerais. Posso contratar para o trabalho intermitente um funcionário para trabalhar todos os 30 dias do mês? Continua podendo contratar autônomo? Olha, excelente pergunta, né? Primeiro, o trabalho intermitente pode sim ser contratado para trabalhar 30 dias por mês, porque você vai estar pagando o piso da convenção coletiva, não tem problema nenhum. A parte final da pergunta ali só, que estava relacionado dá para voltar aí, continua podendo contratar autônomo? Veja, o autônomo é aquele que presta serviço por conta própria. E a nova lei, ela prevê no artigo 442B da CLT, quem pode ser autônomo no Brasil. Então, tomar muito cuidado com isso, pessoal, porque eu vi advogado indo na televisão dizer que empregado doméstico poderia ser autônomo. Isso não é verdade, tá? Qual que é o espírito da lei aqui? O espírito da lei é que aquele que é autônomo, realmente autônomo, e ganha muito mais do que quem teria carteira assinada, não pode ser empregado. Então, nós esclarecemos, inclusive no texto da medida provisória, que ajudou a aperfeiçoar o texto da lei, que autônomo é aquele que tem uma lei específica que permita que aquela profissão pode ser autônomo. E quem pode ser autônomo no Brasil, que tem essa lei que permite, que é compatível? São apenas 4 categorias. Quais são essas 4? Motorista de caminhão de carga, tem uma lei federal específica que permite que ele seja autônomo, o representante comercial, que permite que ele seja autônomo, o corretor de imóveis e uma lei recente no Brasil, que é a lei da parceira no salão de beleza. Faz lá o pé à mão, cada uma fica com meio-meio. Então, nesses casos, a pessoa pode ser autônoma. Cabeleireiro. Em todos os outros, não pode ser autônomo. Ok. Cláudio Luiz, da Rádio Caibi, de Caibi, Santa Catarina. Funcionário com escala de trabalho aos domingos, como fica a questão da folga, sendo que a CLT garante ao trabalhador o direito de ter uma folga em um domingo por mês? Como ficará a compensação, reposição dessa folga? Olha, a lei nova não mexeu nisso, continua tendo um domingo livre por mês para poder descansar, né? Um domingo livre por mês, e o outro descanso semanal pode ser durante a semana, um dia normalmente, se não for dada a folga, continua sendo pago esse repouso semanal
com 100% de acréscimo. Ok, já finalizamos o nosso horário. Bom, mas vamos aqui. Essa eu não posso deixar de responder. Uma saideira, uma última aqui? Porque é do meu amigo Alexandre, lá de Santo Antônio da Platina, eu que nasci em Jacarezinho. Posso contratar uma gestante por contrato intermitente? Você pode contratar uma gestante por contrato intermitente. Ela, inclusive, terá direito à garantia de emprego, certo? E se ela tiver já tempo de contribuição para o INSS, que é uma carência, pela intermitência, pelo contrato intermitente, ela inclusive tem direito à licença maternidade. Mas ela tem que respeitar uma carência, que ela já tem que ter contribuições anteriores para isso, né? Porque o trabalhador intermitente tem direito, Michel, por exemplo, à licença maternidade, a receber o salário maternidade, tem direito ao benefício do auxílio-doença, acidentário, e vai se aposentar um dia por estar com a carteira assinada. Então pode contratar uma gestante, né? Mas ela vai ter, em tese, garantia de emprego, o que o povo chama de estabilidade, não podendo mandá-la embora, salvo por justa causa. Mais uma da Agenor. Na demissão sem justa causa, continua a indenização do aviso prévio de 3 dias por ano trabalhado? Com certeza. Na dispensa sem justa causa, continua valendo a regra de 3 dias a mais para cada ano laborado, limitado a 90 dias conforme determina a lei. Isso a lei nova, a reforma trabalhista não mexeu. Havendo reajuste entre os períodos de férias, reajusta apenas o saldo? Havendo reajuste entre os períodos de férias, reajusta apenas o saldo? Olha, a lei não entra nessa seara, não entra nesse detalhamento. Eu acredito que se as férias já foram usufruídas, foram gozadas e pagas, isso foi um ato jurídico perfeito. Se o reajuste veio dali, vai pegar um último período, correta a pergunta, que já traz embutida a resposta, vai pagar apenas o restante do saldo dele. Tá certo. Bom, hoje com a equipe comercial recebendo salário base mais comissão, poderá mudar para remuneração somente de comissões? Claro, respeitando o valor do salário base? Veja, a lei nova, ela não mexe nessa lógica. O que valia na lei velha, nesse caso da pergunta do Anderson lá de Londrina, continua valendo na lei nova, né? O que pode um trabalhador arguir em juízo no futuro é que essa mudança para comissionista exclusivo possa ter gerado algum prejuízo de redução salarial para ele, mas caberá a ele provar isso em juízo, né? Então, se houver perda de direito, provavelmente ele vai ganhar alguma coisa na justiça depois. Esse tipo da pergunta do Anderson é o tipo da resposta e da forma de atuar, de traçar estratégia dentro da empresa, que você não pode pensar, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Eu tenho que pensar, isso aqui eu estou com risco trabalhista pequeno. Se eu fizer isso, o ponteiro do risco trabalhista está indo para o médio e para o alto. Então, não há uma resposta definitiva para a pergunta que ele fez. Se ele passar todos os vendedores para comissionados e a comissão estimular a venda e ele aumentar a venda de produtos da empresa, comerciais, publicidade, propaganda, e ele aumentar essa arrecadação e o salário nominal de cada um pelas comissões aumentar também, não houve nenhum prejuízo. Sim. Aliás, foi bom para todo mundo. Agora, se o comissionamento puro, na prática, acabar reduzindo o valor nominal que o vendedor ganhava por mês, eventualmente ele pode interpretar e levar a juízo dizendo que houve uma redução salarial. Ok. No futuro. O José Ademir Lira, da Rádio Videira, o gozo das férias fracionadas deve ocorrer necessariamente dentro do período concessivo, 2 meses seguintes ao período aquisitivo? Sim. Com certeza, José Isso Ademir. A nova lei também não mudou em relação ao período concessivo de férias. Você tem que conceder e pagar, né? Porque as férias é conceder e pagar as férias dentro do período concessivo. Se extrapolar um dia já está errado, já incide uma multa incrível de 100% que está na CLT, lá no artigo 137. Nós já ultrapassamos 6 minutos aí do nosso tempo previsto. Eu só queria encerrar com o termo de quitação anual que você ficou de abordar. Bom, o termo de quitação anual o que é? É o sonho de consumo de qualquer empresário. Você chega no final do ano, como estamos chegando agora, pega o trabalhador, dá para ele uma cesta de Natal, carrega ele até o sindicato do trabalhador e pergunta na frente do sindicalista, escuta, te devo alguma coisa desse ano que passou? E o trabalhador fala, não, imagina, então assine aqui para mim. Assine esse papel e dá uma quitação anual para o patrão.
dar uma quitação anual para o empregador. Então, do que nós estamos falando aqui? Termo de quitação anual. Termo de quitação anual. Você leva o trabalhador, sindicato dos trabalhadores no final do ano e pergunta, te devo mais alguma coisa? Não, então assina aqui. E você pega aquele documento assinado pelo trabalhador perante o sindicalista, perante o sindicato dos trabalhadores, e pensa, poxa, me livrei de ação trabalhista, porque ele declarou que eu não devo nada para ele nesse ano que passou. Só que eu gostaria que vocês vissem esse artigo da quitação anual com muita cautela. Eu não recomendaria que as empresas fizessem. É o único ponto dos 209 pontos que mudaram na reforma trabalhista, o único ponto que eu não aconselho. Por quê? Porque a Constituição Federal diz, Michel, que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, esse documento feito no sindicato, que é um órgão de cunho administrativo, ele não tem o condão de dar esse livramento que o sujeito imagina. Uhum. Porque ele pode, mesmo assim, pegar o papel que assinou na frente do sindicalista, levar na justiça e o juiz reapreciar tudo aquilo novamente. E os sindicatos dos trabalhadores já estão até com tabela de preço pronta para fazer a tal da quitação anual, né? Mas é o único detalhe da reforma que eu entendo que precisa ser olhado com mais cuidado, que pode não vingar, porque, ao meu sentir, e eu respeito a opinião em sentido contrário, nutro um respeito fantástico pelo deputado Rogério Marinho, relator da reforma, mas nesse ponto da quitação anual de débitos, né, que o trabalhador assina lá no sindicato e diz que não deve nada naquele ano. Eu não acredito nesse artigo porque, como expliquei, ele aparentemente viola a Constituição Federal e vai ser um tempo precioso jogado fora, aquilo não vai servir de nada na prática. Doutor, eu quero, em nome da ABERT, do nosso presidente Paulo Toné, da ERP, do nosso presidente Alexandre Barros, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, esclarecer para os radiodifusores do Brasil inteiro essa questão. E aí você tem um tempo também para falar aqui, pode, entre aspas, fazer o seu merchan do livro, quando volta à livraria, certo. Porque é um prazer também para que as pessoas possam adquirir, enfim, está aí disponível para o seu tempo. Olha, Michel, muito obrigado. Eu quero agradecer a ERP, agradecer a ABERT. Eu sei que o meio do rádio é muito dinâmico, né? Muitos disseram no passado que com o advento da internet, com o advento de aplicativos, o rádio ia acabar, que a TV aberta ia acabar, e o que nós estamos assistindo, na verdade, é um incremento da qualidade tanto no rádio como na televisão, e que não houve perda de share, talvez houve uma perda mínima também, com tantos canais fechados entrando, com tanta internet entrando, mas não aconteceu aquilo que se alardeava há 2 décadas atrás. E está aí a TV aberta, está aí as emissoras de rádio mais fortes do que nunca, né, lutando naturalmente como qualquer empresa no Brasil, mas com uma penetração, com um share, com uma participação de audiência fantástica em todo o país. Então eu me sinto muito honrado em estar aqui conversando com vocês, né? Todas essas cidades que nós passamos aqui nas respostas, praticamente eu já dei palestras aí pelo Brasil, né? Divulgando a reforma trabalhista, esclarecendo dúvidas, participando inclusive de debates, e encerrar agradecendo a paciência de vocês, que vocês utilizem essa ferramenta extraordinária que é a reforma trabalhista, a nova lei trabalhista brasileira, não só para aplicar no dia a dia como uma obrigação, mas como uma ferramenta que pode gerar efetivamente um diferencial competitivo no seu negócio. Convido a todos aqui no programa, nós conseguimos abordar, de repente, aí 25 tópicos dos 209 que mudaram na lei, né? São 209 tópicos que mudaram na lei trabalhista brasileira. Aqui no programa nós tenhamos conseguido alcançar talvez 25, e sem juridiquês vocês podem, convido a todos a degustar, conhecer o meu livro, chamado Trabalhista, o que Mudou, né? Eu nem trouxe aqui porque até eu tô sem, é verdade, é um negócio incrível, né? Porque vocês guardam para você, aí encontra alguém, eu quero, pelo amor de Deus, você acaba autografando, jeito, né? Entrega e fica sem o livro, né? Se você tivesse um aqui hoje, eu ia fazer a mesma coisa. Tá vendo? Já ia levar o meu, tá vendo? Só não ia cometer apropriação indébita porque não tem dolo, né? Mas enfim, o livro se chama Trabalhista, o que Mudou. Trabalhista, o que Mudou, né? Reforma Trabalhista 2017, já está atualizado com a medida provisória 808, que saiu agora recentemente, que eu também ajudei a participar e escrever essa reforma, não só a reforma como a medida provisória também, e vocês vão ter como era, como ficou
e o argumento da equipe de redação explicando cada novo artigo da lei, de maneira muito didática, sem juridiquês. A capa do livro, Trabalhista, o que mudou, tem um selo grande assim, não contém juridiquês. É como não contém glúten, não contém juridiquês. Né? Está em todas as livrarias do Brasil, está em falta, né? As livrarias Curitiba, livraria Saraiva, livraria de aeroportos, está no site também, se digitar Trabalhista, o que mudou, vai ter vários sites da Amazon, da Americanas, da própria editora, né? E vocês podem se divertir aí com a nova lei trabalhista e vai ser uma honra tê-los como leitores do meu livro Trabalhista, o que mudou. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Michel. Olha, quero lembrar vocês que na quarta-feira, agora dia 6, nós estaremos aqui produzindo o último EAD do ano. Vai ser sobre conversão de vendas. É uma área da área comercial, como você pode melhorar suas vendas. Então, quarta-feira, próxima, dia 6, às 16 às 18 horas. E eu espero vocês. Até lá!